Milei fez história. Donald Trump já felicitou o presidente argentino pela vitória. Milei promete avançar com o caminho reformista que começou há 2 anos para tornar a Argentina grande outra vez. A partir del 10 de diciembre passamos a contar com 101 diputados em vez de 37. Calorosas saudações, e a coisa que Javier Milei mais gosta no facto de se poder meter like neste vídeo é que ninguém paga impostos para isso. Portanto, aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Estamos lá quase. E partilhem também nas vossas redes sociais, até porque mais de 40% das pessoas que vê aqui o segundo canal ainda não é subscrita. Relembro que têm também o código Sousa10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Já tem o código posto se clicarem no link. Ou então quando fizerem compras diretamente no site. Ora, houve eleições intercalares na Argentina. Relembro que não são as eleições nacionais, essas foram em 2023, de dezembro. Agora foram as intercalares. E Milei, ao contrário do que havia sido previsto, teve uma vitória bastante significativa contra a esquerda, os peronistas argentinos. Portanto, vamos ver o que é que aconteceu. O partido de Javier Milei venceu as eleições intercalares na Argentina com 41% dos votos. A frente de centro-esquerda não foi além dos 31%. Donald Trump já felicitou o presidente argentino pela vitória. Milei promete avançar com o caminho reformista que começou há 2 anos para tornar a Argentina grande outra vez. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro, para volver a ser la Argentina grande nuevamente. Que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. Portanto, o discurso de Milei tem aqui várias coisas. Qual é a grande diferença aqui? É que Milei agora passa a ter uma maioria muito mais consolidada no Parlamento, o que para fazer reformas agora é muito mais fácil e muito mais execuível para o próprio do que tinha anteriormente. Portanto, isto acaba por ser um passo muitíssimo importante. Muitíssimo. Vejam isto se quiserem em termos comparativos. Não é exatamente a mesma coisa, até porque acaba por ser mais favorável para o Milei do que propriamente para a AD, no exemplo que eu vou dar. Mas vejam isto quase como o reforço que a AD teve no Parlamento nestas últimas eleições, sendo que a maioria do Milei acaba por ser mais reforçada em termos comparativos do que propriamente o reforço que a AD teve. Mas pronto, só para se perceber o que é que está aqui a acontecer. Ora, o discurso de Milei tem aqui várias coisas sobre aquilo que foi a política orçamental, monetária e fiscal de Javier Milei na Argentina. E que muitos criticaram, e há coisas que não são perfeitas, porque o Milei, para acertar, vamos dizer assim, as contas públicas argentinas que estavam completamente no fim do poço, teve que fazer algum desequilíbrio de mercado. E isso gerou alguns problemas, nomeadamente a nível de desemprego e afins, mas conseguiu coisas muito boas. Conseguiu estabilizar a inflação. A Argentina era dos países do mundo com níveis inflacionários mais elevados do mundo antes do Javier Milei chegar, e não há nenhuma economia que seja estável com níveis de inflação aos níveis que a Argentina tinha. Portanto, estabilizou preços, isso é importantíssimo. Ao mesmo tempo, reduziu a carga fiscal sobre os trabalhadores e sobre o consumo também, e isso é positivo. E ao mesmo tempo que o fez, acabou com muito desperdício de gasto público, sendo que assim conseguiu equilibrar a balança orçamental argentina. Portanto, o que não é fácil, tendo em conta que as últimas décadas na Argentina foram sucessivamente problemáticas do ponto de vista orçamental, fiscal e até em termos de estabilidade política. Portanto, embora não seja perfeito, a governação de Javier Milei tem muitos aspectos positivos. E até há outra questão interessante, que é o crescimento que a Argentina se prevê que venha a ter a partir daqui. É muito interessante, porque às vezes há críticas provenientes da esquerda, enfim, de outras alas que não libertárias, mas que dizem, bom, isto não funciona e não sei o que mais. Obviamente que toda a vertente ideológica tem os seus defeitos, não é? Isso faz parte. Mas a realidade é que comparar os níveis inflacionários, a questão orçamental e a questão fiscal argentina de há 2-3 anos atrás com aquilo que está agora, há claros sinais de melhoria. E para fazer o acerto que o Milei
queria fazer, as coisas não vêm da noite para o dia. Eu posso dar aqui um exemplo até com a realidade portuguesa. Nós, para recuperarmos da Troika, foram precisos 3 anos de ajustamento. O Milei nem há 2 anos é presidente. Atenção, ainda não fez 2 anos, creio que é em dezembro de 23 que ele foi eleito, portanto, ainda não em 2 anos fez. O período de ajustamento aqui da Troika foram 3 anos. Fora o facto, se quiserem contabilizar, o início da crise global foi em 2008, a crise do euro, da dívida soberana, a gente até contabiliza desde 2010. Portanto, a gente até pode fazer a análise que quisermos. O Milei está a governar nem há 2 anos. E os indicadores são positivos para o futuro. Portanto, vamos ver, é um bom passo e, aliás, teve a representação do povo. Não é? Se não houvesse confiança no projeto e na visão, que às vezes falta, na realidade nacional e não só, ele não teria vencido estas eleições. E mostra também outra, mais do que a vitória do Milei, vê-se a falência ideológica da esquerda em vários domínios da América do Sul, agora principalmente na Argentina, no caso dos peronistas. Mas vamos continuar. O líder da coligação do centro-esquerda lamenta os resultados, diz que são mais um passo para a ruptura económica da Argentina. 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. El pueblo sufre y la patria no se vende porque el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo. Muchísimas gracias. E termina aqui, portanto, discurso expectável no sentido em que fala aqui, não sei se aparece aqui, não é? Espera, exatamente pela diminuição da atividade económica, porque reparem, ao haver menos gasto público, nós estamos perante uma política de retração orçamental. Ou seja, nós temos 2 grandes tipos de políticas, não é? Expansionistas ou restritivas ou retracionistas, como quiserem dizer, claramente Milei, do ponto de vista do gasto público, é um retracionista, é um restritivo. Quer diminuir o peso do Estado. E foi isso que fez. Ora, diminuindo o peso do Estado, inevitavelmente há perdas de emprego, porque há pessoas que foram despedidas, há empresas públicas que foram fechadas porque eram vistas como sedentárias e, portanto, isso obviamente vai arrefecer a atividade económica. A questão é que, e enfim, vou puxar também uma brasa à minha sardinha, a atividade económica, não a 100%, mas em muita instância, regula-se a ela própria por uma questão da mão invisível, em que os acertos de mercado são feitos naturalmente. Na prática, o que é que isto quer dizer? Se há empresas sedentárias do ponto de vista da função pública, por exemplo, estes trabalhadores que estavam num setor sedentário, numa empresa que não havia necessidade para existir, era só questão de taxa orçamental, certamente, facilmente, ou de forma mais fácil, menos fácil, seja o que for, mas irão procurar emprego, ou há empresas à procura de trabalhadores que ocupem cargos onde a economia efetivamente necessita. Imaginem um país que produz muitas uvas e muitas bananas, produz muita fruta, mas também produz alguma carne de vaca, mas não tem trabalhadores suficientes. E o governo, como tem muitos amigos empresários que trabalham na área da fruta, criou não sei quantas empresas públicas de fruta. Chega um Milei e diz, mas há aqui empresas a mais na área da fruta. Mas se calhar no mercado privado não há tanto trabalhador na área da carne de vaca ou da carne de porco, seja o que for. E portanto, pela via da procura e da oferta na questão laboral, isso irá ser suprimido naturalmente. Mas enfim, eu ia dizer até, só que eu queria concluir aqui com o discurso da esquerda peronista. Mais do que a vitória do Milei, isto é mais uma perda do modelo socioeconómico da esquerda sul-americana. Obviamente que há questões diferentes. Por exemplo, no Brasil, eu acredito que o Lula da Silva venha a ser reconduzido, Presidente da República. A própria Venezuela, se formos ver, mas o Brasil é um bocado a exceção. A própria Venezuela, o regime de Nicolás Maduro, eu diria que nunca esteve tão próximo de cair como está agora. O Trump já veio a público, bem, ele não disse propriamente que ia invadir aquilo, mas não estava longe.
E até pela própria falência económica do regime venezuelano e do excesso de dependência nas reservas petrolíferas, porque a Venezuela, só aqui esta parte, é o país do mundo com o maior número de reservas petrolíferas do mundo inteiro, no globo todo. E por isso é que a Venezuela é tão importante e por isso é que nós vemos tantas notícias da Venezuela, não é por acaso, é porque é o país do mundo com o maior número de reservas petrolíferas e os americanos, obviamente, e toda a gente tem interesse no modelo político da Venezuela. Portanto, parece-me também um falhanço do modelo socioeconómico da esquerda. Nós no Ocidente vemos talvez neste momento mais um falhanço a nível sociocultural. A questão do wokeismo, etc. Por isso é que há tantos partidos de direita a ganhar eleições em vários países. Na América do Sul é um bocado diferente. Eu diria que é mais uma questão socioeconómica do que propriamente sociocultural e política. Eu diria que isso é mais na Europa, na América do Sul parte mais pela vertente económica ou financeira. O caso do Milei é paradigmático disso, acho que é mesmo o expoente máximo dessa vertente de falência de modelo económico. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.